Olá, mundo! Sejam bem-vindos ao podcast Livre das Caixas. Me chamo Jaqueline Silveira. Eu sou a Mari Belmonte e hoje nós vamos falar na nossa série de negócios sobre uma coisa muito importante no mundo corporativo, que é a liderança e a inteligência emocional. Mas antes da gente começar, já se inscreve no nosso canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos em primeiríssima mão. Então, Mari, hoje nós vamos falar sobre lideranças e inteligência emocional. A importância da inteligência emocional nas lideranças atualmente, principalmente com tantas mudanças no mercado de trabalho. Nós sabemos que liderar é um desafio muito grande, tendo em vista até o que nós conversamos no episódio anterior sobre a geração Z, que existem diversas gerações aí no mercado de trabalho, pessoas muito diferentes umas das outras, e que as empresas elas têm que criar uma adaptação para essas pessoas e principalmente as lideranças, porque nem sempre liderar para uma pessoa, mesmo que seja no mesmo grupo, vai ser liderar para outra pessoa também. Sim, Jaque, porque tanto os líderes quanto os profissionais, eles vão ter perfis diferentes. Então não existe uma fórmula mágica que funciona para todo mundo, mas a gente sabe que vai ser muito mais produtivo um líder que inspira o seu time do que um líder que é mais autoritário, então que faz com que as pessoas façam as coisas por medo, né, ou porque se sentem intimidadas, do que quando elas são inspiradas a fazer. Quando elas são inspiradas a fazer, o engajamento vai ser muito maior. E os resultados também. Então a produtividade do time vai aumentar. As pessoas precisam sentir que elas fazem parte de algo maior do que só elas. Então é assim que os movimentos são liderados, né? Porque todo mundo tem um objetivo em comum. Então tem muito do gatilho de reciprocidade. Se aquele líder faz pelo time dele, o time dele vai fazer por ele também. Então, na verdade, é um trabalho em equipe e precisa existir uma relação de confiança. Eles não vão precisar ser melhores amigos na vida real, na vida pessoal, mas eles precisam ter uma relação de confiança. Quando o líder não inspira pelo exemplo, quando ele não está realmente também engajado, né, só passa as coisas para o time sem se envolver, ele não gera engajamento, ele não inspira confiança. E aí, com certeza, a produtividade vai cair, a própria integração do time não vai ser das melhores. Então, são estratégias e que, além de melhorar a produtividade, vai melhorar o clima de trabalho daquela equipe. Da mesma forma que um líder que passa a responsabilidade do seu trabalho para os subordinados não dá certo, porque existe muito isso também. Já trabalhei, minha experiência, né, própria em empresa, que o gestor da equipe, ele passava a responsabilidade para a equipe das coisas que eram atribuídas a ele. Então, quando existia uma situação que não acontecia como era para acontecer, o que a empresa esperava, ao invés do líder assumir a responsabilidade, ele culpabilizava os colaboradores. Então, isso é péssimo, porque é muito difícil tu conseguir que uma equipe fique engajada, que realmente trabalhe em entrega de resultados e melhoria contínua, se o próprio líder acaba sendo uma ameaça naquele ambiente para a equipe, né? E, na verdade, é o líder quem tem que se responsabilizar, tanto pelos acertos como pelos erros. Na verdade, ele é o responsável por aquele time. Quanto mais responsabilidade, mais liberdade uma pessoa tem. Então, o líder, ele é quem vai ter mais liberdade, ou seja, autonomia, no caso do trabalho, mas ele é quem vai ter a responsabilidade maior. E claro que ele vai poder delegar, ele vai poder desenvolver as pessoas, passando tarefas para que elas se desenvolvam, cresçam para uma possível sucessão futura, mas ele deve proteger o seu time. Ele deve proteger o seu time perante as outras áreas, perante o que for. Assim ele vai gerar confiança, assim ele vai gerar um time engajado, que vai fazer pelo time, na verdade não é só por ele, pelo líder, né, mas é pela área. Então, o que é essa inteligência emocional das lideranças que nós estamos falando hoje aqui? Segundo Daniel Goleman, que é um psicólogo e pesquisador americano, a inteligência emocional é a capacidade de nós reconhecermos, compreendermos e gerenciarmos as próprias emoções e também as dos outros. Então, um bom líder,
ele vai ter que entender não só tecnicamente das áreas, ele vai ter que entender muito de pessoas, de sentimentos e emoções, para que ele faça uma boa gestão de pessoas. E tem muito líder que acha que isso é bobagem, né? Que não deve se envolver com os seus funcionários, que não deve saber, não precisa saber de nada da vida deles. E aí vamos supor que é um funcionário que normalmente entrega, tem um padrão ali de entrega. E aí esse padrão dele cai. Aí o líder, que não tem a inteligência emocional muito bem desenvolvida, ele vai direto no erro. Ele vai cobrar o funcionário por aquilo que ele não fez, não entregou. E, na verdade, o declínio no desempenho provavelmente vai ser alguma coisa que aconteceu na vida da pessoa que está impactando no trabalho dela. Então, vai ser muito mais estratégico o líder chamar essa pessoa para conversar e perguntar para ela: como é que tu tá? Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Como é que estão as coisas? A pessoa vai falar. Estar aberto, né? Posso te ajudar em algo, está ao nosso alcance como empresa ou ao meu alcance de poder te ajudar. São palavras tão simples, mas que fazem tanta diferença quando uma pessoa ela não está bem e ela precisa de um acolhimento. Porque talvez lá na casa dela, no ambiente dela familiar, né, na vida dela pessoal, ela não receba, ela não tem espaço para isso, mas ela está precisando. Da mesma forma que ela precisa do emprego, que ela não pode ser desligada, demitida, enfim, por não estar bem emocionalmente. Mas se um gestor, né, que é líder de verdade, faz esse acolhimento, essa pessoa com certeza ela vai ter até um combustível maior, né, interno, para estar ali entregando melhor. Porque tem uma outra coisa que nós, seres humanos, acabamos que sendo ativados, que é a gratidão. A gente sempre gosta, né, de saber que alguém se importa com a gente. E quando há necessidade, a gente vai se lembrar. Exceto casos de pessoas que têm algum problema, né, de saúde psicológica, enfim, que acaba não tendo sentimentos ali, né, tão latentes. Mas, normalmente, as pessoas, elas vão ter gratidão. Então, o líder que cria essa aproximação com as equipes, com as pessoas em específico, ele vai ser diferente, ele vai trazer um diferencial ali para aquele trabalho e sim, ele vai ter um retorno muito melhor daquele colaborador que ele está dando atenção. E tu falou uma palavra-chave aqui, que é o acolhimento. Quando a pessoa está numa situação difícil e ela se sente recebida e escutada, às vezes se o líder ele só te ouve, e aí tu fala aquilo que tá acontecendo, e aí claro que a pessoa sabe que ela não tá entregando, ela também não se sente bem com isso. Ela vai se esforçar mais ainda para entregar, por quê? Porque ela foi bem recebida, né? E, na verdade, essa visão do líder de facilitador, tem muito líder que não se vê como um facilitador. Ele vê que o time tem que entregar para ele. Na verdade, é ele quem tem que entregar ferramentas para o time. É ele que deveria perguntar exatamente isso que tu falou. Como eu posso te ajudar? O que tu precisa para executar o teu trabalho bem? É o papel do líder providenciar isso, né? O que está faltando? Se o líder te dá todas as ferramentas que tu precisa para tu executar o teu trabalho e tu não executa, aí são outros 500. Mas ele se colocar como um facilitador e verificar o que o time precisa, o que está faltando, como que ele pode ajudar, o que ele pode fazer, aí sim o time vai estar com tudo que ele precisa para executar o seu melhor trabalho. Isso é uma gestão estratégica, é uma liderança que pensa para além do número, dos resultados, até porque pensar em números, em resultados, sem pensar nas pessoas, não faz sentido nenhum, né? Porque as pessoas estão ali para produzir e para entregar esses resultados. Logo que elas não estão bem com alguma coisa emocionalmente, elas não vão entregar bons resultados. E mesmo que o trabalho delas fique em risco, ou que elas sejam ameaçadas, muitas vezes nós sabemos que isso não é o correto. Ninguém ameaçar ninguém dentro de uma empresa, obviamente, mas acontece. A gente sabe que acontece. Às vezes tem aquelas chamadas de conversa, assim, né, que a coisa fica feia, né? Como se a pessoa ela tivesse que falar o que está acontecendo ou resolver ali o que ela está fazendo, senão tá no olho da rua. A gente sabe que não é certo, mas acontece. Então, um líder de verdade, um líder estratégico, ele não vai estar adotando esse tipo de metodologia. E até, inclusive, o episódio ele é
sobre lideranças, mas tanto para os gestores quanto para os colaboradores nos assistirem e nos ouvirem, para entenderem também o que é algo normal dentro do ambiente de trabalho organizacional e o que já pode ser abusivo, né, fora de uma linha profissional, também até para estar se protegendo, né? Então, vamos falar agora de quais são os componentes principais para que um líder faça essa gestão de pessoas. E o primeiro é o nosso queridinho, né, Jaque? Autoconhecimento, que a gente sempre fala aqui, da importância de as pessoas, todas as pessoas desse mundo se conhecerem para melhorarem as suas relações com elas mesmas, com os outros, seja qualquer tipo de pares, né, relacionamento amoroso, no trabalho, com os filhos, com a família, com todo mundo. Consigo mesmo. Exatamente. Autoconhecimento é chave, porque quando a gente não sabe quem a gente é de verdade, a gente não consegue tomar as melhores decisões, não consegue saber quais são os nossos valores, o que a gente realmente quer, quem a gente realmente é. Isso vai impactar em todas as áreas da nossa vida. E dessa forma não vai conseguir passar algo melhor para as outras pessoas se não se conhece. Tá lá às vezes num papel de liderança, mas talvez não tenha aquela veia do líder ou não tenha uma capacitação emocional para estar ali num papel de liderança. Perfeito. E o líder que não conhece quais são as suas qualidades, quais são as suas características que ele tem a melhorar, principalmente, né? Ele vai acabar atuando, agindo dessa forma negativa, muitas vezes sem nem se dar conta. Então, o ideal seria que o líder fizesse a sua terapia, porque quando ele sabe onde que ele mais deixa a desejar, onde que ele mais tem conflitos com as pessoas, quais tipos de comportamentos que ele tem, que as pessoas não gostam, aí ele sabe onde ele precisa trabalhar para impactar negativamente o seu time muito menos, para que ele consiga ir melhorando essas habilidades, né, desenvolvendo, para cada vez mais trazer um clima melhor para o seu time. Outra característica também muito importante é o autocontrole. O líder, naturalmente, ele vai estar numa posição que é mais difícil emocionalmente falando, porque ele está num papel de liderança, mas ele também é cobrado talvez diretamente aí por um diretor da empresa, né, por outros líderes maiores acima dele, que estão encabeçados aí em posições bem estratégicas e decisivas dentro do ambiente de trabalho. Então, se o líder ele não tem autocontrole para lidar com cobranças, tanto de superiores quanto dos próprios colaboradores, né? Quando ele é cobrado de superiores de entrega de resultados, como tu falou antes, ao invés de ele vir e descontar na equipe, porque ele foi cobrado, ele vai lá e briga com a equipe, porque foi cobrado de alguma coisa. Não, ele se autogerenciar, ele ter um autocontrole, entender, avaliar o que aconteceu de errado para pensar em melhorias, não em culpados. Isso um líder estratégico vai fazer. Então, esse autocontrole para lidar com as cobranças de cima, né, e também das cobranças dos seus subordinados é extremamente importante, porque parte do princípio que a pessoa que não tem autocontrole, ela não vai conseguir se manter num papel de liderança, num cargo de liderança. Porque imagina só, outras pessoas dependendo dela, e ela não tem um autogerenciamento, assim, um autocontrole, como é que as outras coisas vão acontecer de uma forma produtiva? Como é que vai se entregar resultados quando algo sair fora, né, do controle e ele se desestabilizar? Como é que a empresa vai ter resultados, ou enfim, né, a organização que ele está vai ter resultados? Não tem como. Algum desequilíbrio ou alguma falta de resultados vai certamente acontecer. Perfeito, porque quanto maior a hierarquia, né, maior o nível de estresse. A gente sabe que sem dúvidas, quanto maior o cargo, maior o estresse, e aí maior é a habilidade que ele precisa ter de filtrar o que vem de cima, para não repassar isso da forma que veio para o time, que geralmente é de uma forma meio feia, né? E causar desconforto entre o time e outras pessoas e trazer um clima pesado que vai deixar todo mundo só mais nervoso, mais estressado e vai acabar caindo a produtividade por causa de questões emocionais.
Então, esse filtro é essencial que ele saiba fazer. E, inclusive, quando tem, por exemplo, reclamações de um colega para o outro, né, através do líder, de não repassar isso. Eu já vi situações em empresa, assim, de o líder falar que estava todo mundo falando para uma pessoa que ela era assim assado, né, todo mundo falando dela, né, não para ela. Sim. E o líder foi lá e falou para ela, então a pessoa se sentiu assim, estão fazendo um complô contra mim. Ficou um clima horroroso na área, claro, né? Ao invés de ele chegar e dizer que ele pensou e falar de uma forma um pouco mais empática, né? Conduzindo melhor a situação. Imagina, virou uma fofoca o ambiente de trabalho. Ele que era para ser a pessoa modelo, exemplo, e que moral que ele tem, né? O dia que ele tiver a necessidade de chamar a atenção de alguém que faça isso. Nenhuma. Então, isso é um dos pontos principais também. O líder ele tem que dar o exemplo. Ele jamais vai ser ouvido ou alguém vai respeitar uma pessoa que não dá exemplo. É que muitas vezes também, né, Jaque, o líder, ele foi promovido a líder por uma questão técnica, porque ele era muito bom tecnicamente, por exemplo. Mas ele nunca teve treinamento, ele nunca foi bom em lidar com pessoas, ele não sabe nem como fazer, ele nem vê isso que ele fez como um erro, ele não tem a menor noção, às vezes, de como fazer uma gestão de pessoas. E gestão de pessoas não é assim uma coisa que a gente aprende por osmose, a gente precisa se dedicar para aprender, para entender, a gente precisa ser treinado para isso, né, estudar como que funciona o comportamento humano, isso é psicologia. E aí, muitas vezes, esse líder não teve acesso a esse conhecimento, então ele acaba colocando os pés pelas mãos. Por isso, a importância de treinamentos, de programas de desenvolvimento de lideranças e todas essas capacitações que acontecem nas empresas. A motivação é um outro ponto que o líder precisa ter. Como é que um líder motiva alguém se ele está lá para baixo, desmotivado? Não tem como, porque a linguagem corporal é tudo, principalmente numa empresa. Então, se tu tá mais cabisbaixo, tu não tá muito bem, tu tá desanimado, descontente com o teu trabalho, como é que tu vai passar para tua equipe algo bom? Isso não vai acontecer. Mas o líder, a gente sabe que ele também é um ser humano. Nem sempre ele vai estar motivado, nem sempre ele vai estar a fim de trabalhar. Por isso que um dos pilares que nós falamos anteriormente, ele precisa acontecer, que é o autoconhecimento. Por ele estar num cargo estratégico, ele tem uma obrigação, um peso maior dentro da empresa. Então, a necessidade de se manter motivado, não digo que diariamente, porque isso é até desumano a gente imaginar que vai acontecer, mas que ele consiga ter um equilíbrio e que boa parte ou maior parte do tempo ele vai estar sim motivado, pelo menos para com sua equipe, para poder entregar o melhor dele. Então, a motivação também é algo que ele vai ter que estar trabalhando dentro dele e também estar trabalhando nas pessoas, nos colaboradores, né? Desenvolvendo essas motivações nos colaboradores. De que forma ele pode estar fazendo isso? Treinamento e desenvolvimento, pode fazer dinâmicas de aproximação, trabalhar com algum tipo de bonificação, né? Algumas empresas, por exemplo, tem aquelas eventos, né, que criar a data de X coisa, né? Hoje é o dia, por exemplo, vai ter o dia do trabalho, nós vamos dar alguma coisa para o colaborador, fazer com que ele se sinta motivado, ajudar a desenvolver a motivação nele por alguma coisa que a empresa dá, além daquilo que já distribui, que é o salário, né, ali benefícios e tudo mais. O próximo item é um item que é essencial, que todo mundo deveria desenvolver, que é a empatia. A empatia é a capacidade da gente se colocar no lugar do outro, de a gente conseguir ter compaixão em relação a outra pessoa, buscar compreender o porquê que ela faz as coisas que ela faz, porquê que ela age daquela forma, porquê que ela está pensando daquela forma. Então, a gente realmente se colocar no lugar dela e tentar enxergar a situação a partir da perspectiva dela, porque a gente tem uma tendência a julgamento. A gente olha uma situação
tira a nossa conclusão imediatamente, julga, deduz o que aconteceu, né, e pergunta pouco. Então, na verdade, o ideal é fazer o oposto, é deduzir menos e perguntar mais. Por mais que a gente ache que a gente já tem uma resposta na nossa cabeça, a gente já sabe tudo o que aconteceu, mesmo assim, vamos dar o benefício da dúvida e vamos perguntar o que aconteceu, por quê, o que tu pensou, e investigar a situação para que a pessoa possa te trazer a partir da perspectiva dela. Quando a gente desenvolve essa compreensão, aí sim a gente pode trabalhar de uma forma mais saudável com a pessoa. Quando a gente julga e critica e já tira nossas conclusões ali sem dar espaço para ela se colocar, para ela falar, a gente já inibe. Então a pessoa vai ter receio de falar quando acontecer algum problema, ela vai ter medo, ela vai às vezes não querer admitir alguma coisa que aconteceu. Por quê? Porque ela não se sente segura nesse ambiente. Então, para ela se sentir segura, a gente precisa desenvolver a empatia. As habilidades sociais também estão bem conectadas, assim, empatia e habilidade social, né? Que se colocar no lugar do outro também tem a ver com ter a habilidade de ver o outro, né? De enxergar o outro. Como eu falei anteriormente, a linguagem corporal é tudo na vida. Então, tanto a expressão, maneira de caminhar, né, o jeito que a pessoa te responde, tom de voz, enfim, o líder ele tem que estar com a antena ligada em todos esses aspectos para a sua equipe. Então, um líder que tem as habilidades sociais bem desenvolvidas, com certeza ele vai fazer uma boa gestão. Já aquele líder que não tem habilidades sociais, que não tem a empatia, que ele pensa só lá no número, ou ele vê a equipe muitas vezes até com uma questão de rivalidade. Ele pensa que ele é o superior e ele não se coloca como pertencente daquela equipe. Ele se coloca como alguém acima da equipe. E aí é um grande problema, porque como tu trouxe, Mari, uma pessoa que não se sente conectada, que não sente que aquele espaço ele empatiza por ela não vai também entregar os melhores resultados, né? Ela também não vai conseguir entregar o melhor dela, porque ela tá num lugar que, se o líder chega, ela muda até a postura dela, ela senta diferente, ela fica acuada, e aonde tem esse tipo de sentimento também, tu vai estar comprometendo a entrega de resultados. E muitas vezes o nível de rotatividade é muito maior, porque ninguém fica muito tempo numa empresa que tem um líder assim. Na verdade, esse líder está inseguro, né? Ele está com medo que alguém vai roubar o lugar dele. E quando as pessoas se sentem inspiradas pelo líder, elas têm vontade de ajudar aquele líder, né, com o seu trabalho. Com certeza. O líder que se sente seguro na sua posição, ele passa essa segurança para o time. Então ele não está intimidado. O que ele mais quer é desenvolver alguém para ficar no lugar dele, porque isso significa que ele vai ficar no lugar de alguém, que ele também vai estar se desenvolvendo. Então, na verdade, é uma diferença de mentalidade. A gente vê o líder que é fechado, que não tem essa mentalidade, e o líder que é aquele líder inspirador, que tem uma mentalidade mais favorável, né, para o desenvolvimento tanto dele quanto da equipe. Ele tem a vontade de ajudar as pessoas a se desenvolverem, a ensinar, a mostrar o caminho, né, e geralmente todo mundo adora esse líder. Eu tive uma líder assim numa das empresas que eu trabalhei. Todo mundo gostava dela, todo mundo queria que ela fosse a líder, porque ela era uma excelente líder, ela se preocupava genuinamente com as pessoas, e todo mundo fazia de tudo que podia quando ela pedia qualquer coisa, porque ela tinha muita empatia, ela tinha as habilidades sociais, ela tinha tudo isso que a gente falou aqui agora. Na verdade, o bom líder, ele não tem medo da equipe, ou ele não fica acuado, porque acontece muito isso, de às vezes o líder não delegar, inclusive, acontece muito. Nas empresas, os líderes ficam retendo informações, não delegam para os seus subordinados por medo de alguém pegar a vaga dele, pegar o trabalho dele. Mas, se ele fosse de fato para ele mesmo um bom líder, alguém que faz tudo aquilo que um líder de verdade faz, será que ele precisaria ter medo de perder o cargo dele para algum colaborador? Não, ele teria justamente essa mentalidade que tu trouxe agora, Mari, de que, bom, se
eu desenvolver essa pessoa aqui, eu vou estar indo para um cargo de patente mais alta ainda. Eu vou estar subindo. Ou vamos pensar, mas aqui nessa empresa eu já cheguei no limite. O último cargo que tem para mim, eu já estou nele. Ok, então tu pode estar te desenvolvendo e treinando mais para ir para uma outra organização, onde tu vai ter um cargo melhor, onde talvez tu vai ter uma remuneração melhor. Então, não necessariamente naquela empresa, mas tu como profissional não te sentir suficiente por estar num cargo de líder, mas sim seguir buscando pela tua evolução e ajudar outras pessoas a evoluírem. Porque qual é a moral da história, né, da situação, né, que graça tem um líder não fazer o papel de líder ou pessoas estarem abaixo de alguém que não desenvolve? Então não há necessidade de um líder. Se for para ficar deixando as pessoas estagnadas, não desenvolvendo ou tendo medo dos funcionários, dos colaboradores. Não faz sentido? Então, na verdade, gerir pessoas, fazer a gestão de pessoas, é fazer a gestão das emoções dessas pessoas. Não significa que o líder vai ser o psicólogo, o terapeuta dos seus colaboradores, mas significa que ele vai estar atento a isso. Se ele não está fazendo gestão de pessoas, ele não é um líder. O papel do líder é fazer a gestão de pessoas. Sim, o líder ele não vai ser o terapeuta, porém ele tem sim a responsabilidade de observar os colaboradores e avaliar se os seus colaboradores estão precisando de ajuda psicológica. Porque sim, é o dever do líder orientar o colaborador, enxergar se o colaborador ele não está bem emocionalmente. E isso, fazer a sugestão, sugerir a ele, olha só, quem sabe tu busca pelo espaço, né, de terapia. Algumas empresas, elas já têm, né, sistemas, né, organizados de encaminhamento para profissionais da área da saúde. Algumas empresas também têm até alguns cursos, mini cursos, né, que o profissional ele pode estar ali se utilizando, né, e assistindo, mas nem todas as empresas. Porém, o gestor que está ali, né, encabeçado na posição de líder, ele tem sim a obrigação de orientar, sempre orientar essas pessoas quando ele identifica e ele avalia que elas podem estar passando por algum tipo de sofrimento psicológico. Pesquisas recentes apontam que é imprescindível que gestores, pessoas que estão em posições de liderança, tenham algumas habilidades extremamente importantes, né, para conseguir gerir pessoas de uma forma adequada. O gestor, ele sempre deve pensar na sua liderança baseada no ambiente. O que é o ambiente? Tanto a organização que ele está inserido, mas também o perfil dos profissionais. E aí tem até um pouco de polêmica, porque às vezes um gestor ele cai de paraquedas numa equipe que está extremamente desestruturada, que ninguém olha para a cara de ninguém, de que não entregam resultados ou que não são cobrados, ou enfim, ele entra numa situação caótica e ele tem a obrigação, muitas vezes até de rever o quadro. Ele vai ter que fazer movimentação de pessoas, desligamento, etc. E ele precisa, porque se o ambiente ali das equipes ou da equipe, ele não é um ambiente que a empresa, a estrutura macro da empresa busca, alguma coisa vai ter que ser movimentada. Então, esse líder ele vai ter que entender o ambiente que essa empresa está. E ele vai ter que se adequar, sempre, obviamente, buscando o que é melhor para a empresa, né? Aquilo que é melhor para a organização. Se as pessoas realmente elas não são competentes o suficiente, elas não estão entregando ali melhores resultados, enfim, né? Quais sejam os motivos, algo esse líder vai ter que fazer, mas ele vai ter que sempre sentir muito esse ambiente. Então, a inteligência emocional, ela não é mais um diferencial. Ela é algo essencial, especialmente nos tempos atuais, onde a gente tem uma mistura de gerações aí dentro das empresas, e a gente até falou disso, né, já aqui num outro episódio, só sobre a geração Z, que quem não assistiu precisa assistir, e é uma ilusão o que muitas pessoas pensam de que as pessoas mais competentes são aquelas que têm mais conhecimento técnico. Na verdade, elas podem até ser contratadas pelo conhecimento técnico, mas elas vão ser demitidas pela falta de capacidades comportamentais. E se a gente tivesse que escolher uma coisa para a pessoa desenvolver, a gente escolheria a inteligência emocional,
porque isso vai englobar várias outras habilidades comportamentais que a pessoa precisa ter. Se ela desenvolver a inteligência emocional, ela vai melhorar muitas coisas dentro do ambiente de trabalho dela. As relações, a forma de liderar, a compreensão que ela vai ter com o time. Então, tudo vai fluir melhor se ela se empenhar em desenvolver a inteligência emocional. E principalmente, que é o mais esperado pela empresa, a entrega de resultados. Porque pessoas que não estão bem, pessoas que não se sentem acolhidas, assistidas, mesmo que seja no ambiente de trabalho, elas não vão entregar o melhor delas, elas não vão estar dispostas a entregar o melhor delas. E aí vai acontecer muito daquilo que a gente falou também de conflito de gerações, das pessoas que vão para o trabalho desconectadas dos seus trabalhos, que fazem 1000 coisas dentro do horário de trabalho que não seja o trabalho de fato, porque elas não têm a vontade de estar ali, porque elas não se sentem assistidas muitas vezes, ou porque para elas também não faz sentido estar ali. Mas tem uma parcela da empresa que também alimenta esse sentimento de indisponibilidade desses colaboradores. Agora nos conta, você já teve algum líder que te marcou, seja porque ele te ajudou a se desenvolver, a crescer e te inspirou, ou porque ele te fez querer sair correndo da empresa? Nos conta aqui embaixo nos comentários. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá!